que é a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. Nós queremos fazer o registro que continuamos recebendo... Não né? Obrigado, né? Só um momentinho, professor Iris. Continuamos recebendo aqui perguntas pelo portal Cidadania, @senado.gov.br, uma vez que a nossa audiência pública aqui é interativa. Então, a gente continua recebendo aqui as perguntas. Daqui a pouco eu vou dar conhecimento. Com a palavra, a professora Íria. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os senhores senadores e senhoras senadoras presentes, na pessoa da senadora Fátima, e muito me honra estar em mais uma audiência ao seu lado, quando estivemos na Câmara e agora no Senado. Também cumprimentar... Me permita só rapidinho, eu quero registrar aqui, com alegria, a presença aqui do senador Dário Bege, do PMDB, lá de Santa Catarina, um senador que também é um parlamentar aqui muito presente no debate e na luta em defesa da educação. Por várias vezes a nossa participação em vários fóruns, e parabenizar pela exposição, porque, que bom, nos permitiu ter uma tarefa menos árdua. Professora Marisa, nossa companheira do Fórum em Defesa da Escola Pública na LDB, e estamos novamente nos deparando com a situação caótica das condições de formação e de valorização dos profissionais de educação. Não é insolúvel, mas nós temos grandes desafios a serem enfrentados. Antes, porém, eu devo esclarecer de onde eu falo, porque sou professora universitária, pesquisadora, vinda do Paraná e hoje aposentada da UNB, e professora da PUC Goiás, mas a minha militância é exatamente pelo piso, carreira, jornada e elevação da remuneração média. Por isso, nós dizemos o seguinte: se nós estamos com a nossa democracia fragilizada, mais fragilizada está a não democracia para o trato com os professores. As greves trazem esse exemplo. Democracia é sinônimo de soberania popular. Professor, ele precisa ter a sua soberania popular no interior da escola, inclusive sendo respeitado pela sua competência, remuneração e condições de trabalho, que não existe na maioria das escolas. Podemos definir a democracia como presença efetiva das condições sociais e institucionais que possibilitam ao conjunto dos cidadãos a participação ativa na formação do governo. E isto gera também uma possibilidade do controle da vida social. Nós estamos, veja, não temos o controle da vida dos professores, os diagnósticos sempre são contraditórios. Foi o exemplo que o secretário Binho nos trouxe, e precisamos, que bom, um novo software para verificar qual é a identidade do professor brasileiro. Mas nós sabemos onde? Na Anfop. Então, a Anfop, ela é uma associação científica, civil, sem fins lucrativos, sem caráter religioso e político partidário. Nós somos pesquisadores da área de educação, que temos a finalidade, há 35 anos, de fazer avançar o conhecimento, sobretudo na área de educação e, em particular, na área da formação de professores e das instituições dedicadas à educação. Somos responsáveis pela construção de um pensamento brasileiro que nos coloca vanguardistas em defesa da escola pública, laica, gratuita, inclusiva para todos os cidadãos brasileiros e de qualidade referenciada no social. Parece um refrão,
Mas a qualidade referenciada no social significa qualidade em todas as modalidades de ensino, em todos os níveis. Referenciada onde? Na realidade nossa, na cultura brasileira, e que não podemos estar tomando de empréstimo outras culturas, embora elas sejam referência, mas nós temos que ter a condição de pensar na realidade da nossa escola, que ela continua sendo precária. Por exemplo, eu vivo no estado de Goiás, atualmente, e recebemos, ano passado, a notícia de que o ensino médio do estado de Goiás é o primeiro do Brasil no índice do IDEB. Nós sabemos que é uma falácia e temos como provar. Então, por que nós precisamos trabalhar fora da realidade? Mas os dados estão falando a verdade. Nós temos um grupo que trabalha em rede, somos signatários de todos os documentos, e isso nos fortalece como representantes da sociedade civil. É a ANFOP, que é a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANPED, que é a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa, a ANPAI, a mais antiga associação de professores e gestores do Brasil, que é de políticas de administração. Temos o Centro de Pesquisa SEDES, que inaugurou o primeiro colóquio contra a ditadura em relação às péssimas condições da formação de professores, e o Fórum DIR, que representa o grupo de diretores de faculdades de educação públicas. Trabalhamos como parceiras, estamos lá na SASE, nessa parceria, e em vários outros fóruns. Bem, quero dar destaque em relação à valorização do professor e a possibilidade de ser um embrião, secretário Binho, do regime de colaboração para trilhar a sua consolidação. Nós sabemos que ainda existe ainda, mas este embrião são os fóruns de apoio à formação docente. Extraordinária herança do decreto 6.755. Esse decreto instalou a formação emergencial no país de forma massiva. Não é solução para a formação de professores. Mas o planejamento melhorou profundamente com os fóruns, elaborando os planos estratégicos da educação de cada estado. A ANFOP, membro titular em 23 estados onde os fóruns funcionam. Quero dizer que o estado de Goiás, o fórum não funciona porque depende da cor partidária, do desejo da secretária, do interesse de pessoas que estão na administração pública. Bem, nossas sugestões, nós nos atrevemos, e também com humildade, mas se nós não lançarmos desafios, nós não superamos os nossos dilemas. Nossas sugestões por uma política de formação e valorização profissional como dever do Estado e direito dos profissionais da educação. Quero reafirmar o que o secretário Binho falou, que profissionais da educação, a partir da Lei 12.014, ele engloba os funcionários da educação, que são chamados de não docentes, mas são imprescindíveis para que haja também qualidade da educação como parceiro do professor. A nossa primeira proposta e que perdemos, lamentavelmente, no Plano Nacional de Educação, embora 96 deputados tivessem concordado conosco que nós tínhamos razão e que levariam isso como defesa, mas não vencemos, é edificar as bases para um sistema nacional de formação e valorização dos profissionais da educação inserido no Sistema Nacional de Educação. Por quê? Nós estaríamos articulando essas atividades e jamais se pode desarticular formação de valorização. Elas têm uma relação dialética, porque não basta formar,
Nós temos que garantir a continuidade dessa formação e as condições de trabalho, com salário, carreira. E agora a nossa defesa, então, é já a equiparação imediata com os profissionais, que nós temos uma diferença muito grande de remuneração em relação aos mesmos profissionais, e os professores têm muito mais que 12 anos de escolaridade, e nós ganhamos menos do que qualquer outro profissional que tenha as mesmas condições de trabalho, etc. Bem, por que esse sistema? O professor Luiz Dourado, que tem sido um grande interlocutor de toda a legislação, inclusive o relator das diretrizes nacionais de formação inicial e continuada, aprovada recentemente, no Diário Oficial de 2000, do dia 2 de julho desse ano, ele propõe 4 sistemas que possam sustentar esse grande sistema nacional. Um deles, o sistema de avaliação, que não seja baseado somente em testes estandardizados. Nós temos um grande problema em relação ao sistema de avaliação. O segundo é da gestão. A gestão democrática, ela ainda não se efetiva como um sistema que possa garantir a gestão democrática. O terceiro é o Sistema Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação. E o quarto é o sistema que, no momento, me falha a memória, mas logo virá. Nós precisamos constituir um regime de colaboração. Veja o que acontece com a formação emergencial do professor, que é reconhecido pelo Parfor, pelo ícone, né, do Parfor. O que nós temos? Houve uma intencionalidade forte de formar esses professores de uma forma urgente, porque nós tínhamos mais de 300 mil funções docentes a serem ocupadas em 2014. Funções docentes não significa número de professores. Se nós fizermos um cálculo, que o professor trabalha manhã, tarde e noite, ele tem 3 funções ocupadas. Então, precisava de 100 mil professores, literalmente. O que aconteceu? A CAPES investiu, os recursos não foram bem versados, porque apostou-se e transferiu-se para o município e transferiu-se para o Estado o voucher professor de deslocamento para ir à aula e atribuiu-se ao professor o pagamento do seu substituto enquanto ele está se aperfeiçoando. Qual foi o resultado da evasão do Parfor? Isso é pesquisa real, sou coordenadora de uma pesquisa nacional, por meio dos fóruns, nós temos 69% de evasão. Não é porque o professor não quer se qualificar, não é. É porque não há condições nem de trabalho. Imagine o professor para se qualificar, ele, além do diretor não permitir que ele saia para se qualificar, ele tem que pagar o seu substituto. E ele está em serviço contra o artigo 61 da LDB. Totalmente contra. Totalmente contra. Bem, nós temos, então, no 6755, que é brilhante esse decreto, porque teve uma grande participação democrática. Foi o Comitê da Educação Básica, praticamente, que fez a minuta da elaboração desse decreto, e nós sugerimos que esse decreto seja reeditado, mas com a necessidade de melhoria da formação e qualificação por meio de um sistema, não é? Que não sejam realizadas políticas pontuais de formação. As políticas pontuais de formação, elas mais deformam, porque representam uma disputa entre os órgãos para ver quem é que qualifica mais em quantidade. Não se pensa em qualidade. A formação emergencial
ela tem que ter prazo para acabar, ser avaliada e acabar. Nós temos que ter isto como regular, com licença remunerada para a educação continuada. Bem, meta 15, todos já se referiram, eu não vou voltar a ela, mas nós enfatizamos a importância... Eu posso... Não. Mais 3 minutos? Pode sim. Obtida o curso de licenciatura, o grande desvio que nós temos, e isso aparece também nos dados que o secretário trouxe, nós temos físicos formados que não são físicos, eles são mais que físicos. Porque o professor de física, ele, além de ser um excelente físico, ele tem que ser aquele que saiba permitir que o aluno aprenda física. Com que condições? Condições pedagógicas numa licenciatura. Então, ele incorpora o pesquisador no professor. O que acontece? A UNB, minha instituição, que fui professora há muitos anos, em 19 anos, nós fizemos essa pesquisa, em 19 anos formou 18 professores de física. Depois da sua formatura e o ingresso no sistema do Distrito Federal, 4 anos depois, apenas 2 deles se dedicaram à educação. Pronto. Carreira não atrativa, os jovens talentosos não ficam, e nós não temos a carreira atraente. Dos 6.000 candidatos que veio o resultado do Enem, 2% disseram, serei professor. Se vocês verificarem as condições econômicas dessas pessoas, as suas aspirações, os seus desejos de cidadão já foram abafados, porque eles não acham importante ser professor, mas é o único lugar que ele acha que pode ainda sobreviver. Então, são situações dificílimas do nosso país em relação ao professor. Por quê? Historicamente, ele foi sendo desvalorizado. Alguém diz por aí que, na década de 20, o professor ganhava igual um juiz de terceira instância. Verdade. Mas não tinha uma massa de demanda como nós temos. É importante nós ganharmos mais que o juiz, porque nós temos as nossas salas lotadas e não temos as condições de trabalho. Bem, a meta 15, ela é primordial, como todas as metas. E eu reputo também a meta 20, porque sem a meta 20, Anísio Teixeira nos ensinou. Toda vez que você planeja a educação, você tem que conjugar articuladamente 2 verbos, 2 ações. É prover e prever. Nossos recursos, os 10% já, o Fineduca, os estudiosos do nosso CAC, do CAI, do CAQui, que é o custo qualidade de aluno, não vão conseguir, se fosse destinado hoje, vão ser destinados até 2024, não atenderia à necessidade da educação. E temos cortes. O corte grandíssimo que houve agora em relação ao quê? Ao pilar básico da educação brasileira. Educação infantil. E tantos outros. Bem, deixa eu dizer como é que está um pouco a situação da função docente na educação infantil. E os cortes foram exatamente para este nível, que é o mais caro. Porque nós temos que ter escola de tempo integral, 5 refeições diárias, etc., banho, elevador no banheiro para poder regular a altura da criança. Qual é a escola que nós temos, nossa pública, com essas condições? Bem, então, vejam, nós temos funções docentes ocupadas, são 392 funções. A diferença entre as funções e a compatibilidade com formação, veja a diferença.
nós não temos a formação do professor na educação infantil. Sabe por quê? Na CONAI 2014, na plenária, agora, eu considero muitíssimos prefeitos do país. Meu pai chegou a ser político, passando pela Câmara, há muitos anos atrás, sendo prefeito. Ele se dedicou muito à educação. Eu admiro os prefeitos. Só que o prefeito disse assim: professora, a senhora quer que eu pague na educação infantil o professor do ensino superior? Jamais! O máximo que eu vou pagar é aquele do ensino médio, formado no magistério, porque a lei me garante, e eu não quero impacto na minha folha de pagamento. Isso foi dito para 3.500 participantes da CONAI. Bem, aí está o resultado. Aí está o resultado a disfunção justamente onde se faz cortes. Não é? Então, há uma incoerência muito grande. É conflitante nós termos 57,8% de não formados para atuar na educação. E assim nós temos alguns outros dados, já estamos concluindo. Quero lembrar das conquistas, dos avanços que nós tivemos, sobretudo com as diretrizes curriculares em que se conferiu uma determinada identidade ao profissional do magistério, e nós temos a vitória, não é? Conquistada de termos a Base Comum Nacional de Formação articulada em eixos. Temos que jogar os currículos positivistas definidos em disciplinas, temos que trabalhar por núcleos para formar uma cabeça mais articulada, porque não podemos ter um professor com cabeça fracionada. E gostaria de terminar dizendo que nós temos a mesma concepção da péssima gestão pública no sentido dos recursos humanos da educação. Precisamos, né, ter uma gestão pública democrática. Agora, somos contra uma coordenação de desenvolvimento profissional que existem indícios, e nós temos a Rádio Candanga aqui, foi a Rádio Candanga que nos contou que foi convidada uma técnica do Rio de Janeiro para estar gerenciando a parte do desenvolvimento profissional. Nós estamos contra e queremos dizer da relevância que precisamos fortalecer a democracia brasileira, que deve significar soberania popular para a conquista da cidadania plena. Obrigada.